Oi, gente romântica, gente não romântica, gente que adora ler romances e gente que detesta ler romances porque isso é coisa de mulherzinha, sem saber que, na verdade, a palavra romance não quer dizer livro romântico. A palavra romance quer dizer livro, ok? Acho que já falamos sobre isso, vocês precisam lembrar disso. Então, um romance que vocês leem por aí pode ser de ficção científica, de aventura, um romance policial, um romance biográfico, ou pode ser um romance romântico sobre histórias de amor. Então, essa aula é para a gente aprender que o romantismo é uma coisa muito maior do que cartinhas de amor, do que mandar florezinhas ou fazer declarações, tá? O romantismo foi o maior movimento literário e artístico. Ele é um movimento que acontece em todas as artes, o maior da história. Por que ele foi o maior? Porque ele tem indícios dele antes do seu período oficial, né, de que a gente marca o romantismo como começando ali no final do século XVIII. Tem indícios dele anteriores, né, fases, e temos depois e temos até hoje. Né, as pessoas gostam de livros românticos, gostam de obras românticas, filmes, etc. E tal. E quem diz que não gosta, gosta só não quer dizer. Ok? Porque afinal de contas são sentimentos, e são sentimentos que nos fazem humanos. Sim, são sentimentos típicos nossos. Mas voltando aqui para a parte teórica e um pouquinho chata, vou advertir para vocês, o romantismo, e esse quadro aí que eu fico usando aqui como ilustração para as minhas aulas de literatura, é um quadro romântico. Eu acho que eu já falei isso para vocês. O que, que a gente tem de romântico nesse quadro? A gente tem uma aura contemplativa de uma beleza aceita pela maioria, né? O romantismo envolve beleza. A gente pode imaginar uma personalidade aí dessa moça que está sentada, de quem ela seja, a gente jamais vai imaginar que ela é uma pessoa má. A gente vai supor, a gente vai atribuir características positivas para ela, né, características ligadas ao belo e ao desejável. O romantismo tem a ver com o belo e o desejável. Isso é só uma dicasinha, um pedacinho, mas é muito, muito mais. Bora dar uma olhada. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente não vai falar, por enquanto, do romantismo na poesia. Essa nossa aula aqui é só sobre o romantismo na prosa. Romantismo, prosa, ou seja, prosa é a não poesia, é aquela coisa escrita corridamente, tá? E que usa ficção, beleza? A literatura, que é a arte da palavra, tem a ver com a ficção e com a poesia. A gente vai mexer só com essa questão aqui da ficção, né? A não ser que ela envolva narrativas que são poéticas, né? Existe poemas narrativos, né? Na verdade é um poema. Talvez a gente toque um pouquinho nisso, mas vamos nos prender na prosa, tá? Na narrativa corrida e ficção. Por que ficção, professora? Você vai falar de ficção científica? Não, não sejamos crianções. Ficção é o que é inventado, ficcionado, tá? É claro que pode ser científico, mas qualquer uma parábola, qualquer coisa que eu vá inventar, uma história, uma anedota qualquer, isso é ficção, eu estou inventando, baseado na realidade, obviamente, que é isso que a obra de arte faz, ela nunca sai do nada, ela tem que partir da realidade, entendeu? Você não tem a realidade que parte da arte, a não ser que a arte antes tenha partido dessa realidade, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E aí, para voltar, eu preciso fazer aqui um retorno breve com vocês, que senão a gente não entende isso muito bem. Quando eu tenho, e que eu já falei para vocês, sobre o gênero épico, e eu tenho aqueles grandes poemas que contavam histórias e as pessoas amavam essas histórias, estou falando daquele mundo anterior, tá? O mundo grego, antes de Cristo, velhão, velhão mesmo. Quando eu tenho isso aí, todas essas narrativas que são épicas, né? A epopeia é isso, é esse poema épico. Eu tenho histórias de heróis, de deuses, de reis e de guerras, etc. E todas elas são contadas na forma poética. Ela precisa de métrica, rima, né? Palavras bem selecionadas, palavras que são ligadas ao modo de falar das classes nobres, dos reis, ok? Não é um dialeto bobo qualquer falado por gente do povo, que para eles gentinha do povo não era ninguém. O povo só valia se fosse nobreza, o rei, etc. Tô falando desse mundo antigo, tudo bem? E aí, não dava para contar história de qualquer jeito. Ninguém sentava para que agora eu vou te contar aqui uma história. A não ser que fosse fala popular, mas para ela ser aceita como uma obra de arte, precisava ser na forma da epopeia, precisava ser contada em versos, cantada. Por isso que o contar, nessa época, também é o cantar. O canto, eles vão chamar de canto durante muito tempo, é
a oratória da época, a oratória artística da época, ok? E aí, o que vai acontecer com o passar do tempo e com o desenvolvimento de várias histórias que as pessoas adoravam contar? Isso aí já não é mais épica exatamente, vai mudando. Várias histórias que as pessoas adoravam contar umas para as outras sobre temas específicos que envolviam cavaleiros cristãos. Ficou conhecido como romances de cavalaria. Olha o século, gente, século XII, 1200, que troço velho. A século XIII, 1300, que troço velho. Ficaram conhecidas como novela, no espanhol eles falavam muito novela, no inglês é novel, né? Novela de cavalaria ou romance, o português vai falar romance de cavalaria. Entenda uma coisa, esses romances eram escritos, ou seja, quem sabia escrever já era gente mais ou menos ligada à nobreza, ou seja, já era tão gentinha, igual eles achavam, né? Só que eles não escreviam mais em forma de versos. Essa é uma novidade do romance de cavalaria. Eles escreviam corriqueiramente, das aventuras do cavaleiro andante que passou pelos dragões, não sei aonde, e contava a história. Estão entendendo? Só que não precisava mais do verso. Por não ser escrito em verso, era considerado uma literatura menor, uma literaturinha do povão, né? Uma coisa breguinha. Os ricos não mexiam muito com isso, a não ser com o passar de mais alguns séculos que eles vão se encantar por essas histórias. Muito da arte popular nasce no meio do povo, no popularzão lá, e vai galgando espaços na pirâmide social. Sabiam disso? Muita da música que hoje em dia a gente considera música de altíssimo nível, músicas sertanejas, por exemplo, já foram consideradas músicas reles, né? Musiquinha, o samba já foi considerado uma coisa reles. O funk, que até hoje é muito considerado, ele já vai alcançando níveis mais altos. Isso acontece com a arte popular, tá? Depois de muitos séculos, as pessoas vão reconhecendo, vão entendendo o valor artístico daquelas produções e a coisa vai mudando de figura. Nessa época aí, os caras adoravam contar histórias de cavaleiros andantes, cavaleiros que saíam salvando as donzelas, e todos eram cristãos, né, baseado em diversas mitologias cristãs que iam se formando ali, de que havia um vaso sagrado chamado Santo Graal, por isso a demanda do Santo Graal, que foi o último vaso onde Cristo, a taça, né, que eles também chamavam vaso, onde Cristo bebeu, etc., a ceia, e eles iam atrás porque era milagroso, entendeu? Então, o santo sudário, então tinha várias coisas que essas comunidades cristãs perseguiam, e ao perseguir elas iam vivendo diversas aventuras e guerras, inclusive. E essas histórias eram contadas e recontadas. Por exemplo, o rei Arthur, que é super conhecido, né, e a espada, né, e Lancelot, etc., etc., são várias histórias, nunca é uma só, e elas são contadas de várias outras formas. E uma parte que foi escrita ficou mais recuperável, né, para a gente ler. Essa Demanda do Santo Graal é um livro, eu tenho ele aqui, olha, meninos. A minha Demanda do Santo Graal é muito grande, cheia de histórias impressionantes, só que a letra, o jeito de contar é muito maluco, é totalmente... Por exemplo, o título é a história deles. Eles não colocam assim só um títulozinho, o capítulo, o título do capítulo. De como. Ai, eu queria achar um que tem de como, gente. Foi mal. Só um pouquinho. Galás. Ai, eu queria, não vou achar. Aqui aparece Lancelot Galás, Lancelot, a donzela, Percival, o rei Arthur, aparece o rei Arthur pequeno. Tudo. Então, as histórias estão contadas aqui. Eu queria achar para vocês uns títulos, que tem uns títulos muito interessantes. Achei. Como se foram com o senhor do castelo e viram preso Dom de Nax. Esse é o título. Então, todo título eles pegam e adiantam um pedaço da história. É fenomenal. Só que, assim, romance, a palavra romance, ela vai vir depois. Ela vem da palavrinha romanço. Romanço, professor. Uhum. Romanço. Então, olha aqui. Romanço, eu coloquei um dado aí etimológico para vocês, que vem de romance, ou que depois é chamado romance, vem de romanice. Romanice significava romanice loqui, ele era usado nessa expressão, romanice loqui. Coloquei para vocês uma imagem de novo aí do Império Romano, tá? Essa parte verde é de onde está o domínio do Império Romano, de onde se estende o domínio do Império Romano, desculpa. Rosa e verde, no caso, né? Ele vai se estendendo aí. Para vocês lembrarem da história do Império Romano. Então, Roma é forte, tá? E aí as línguas latinas vão ficando ali, ocupando aqueles espaços que anteriormente falavam uma língua estranha.
Tá? Junta-se essa língua estranha com o latim e vamos ter as línguas românicas. Falamos sobre isso, não foi? Acho que no vídeo passado. Então, as línguas românicas são as línguas derivadas do latim, tá? Todas essas línguas derivadas aí do latim. Só que eles diziam, em latim, romanice loqui, significa falar uma língua românica, tá? Assim como, acho que era latinis loqui, falar uma língua latim. Então, esse romanice aí, dessa expressão, dessa palavra criou-se o romance. Por quê? Porque essas novelas de cavalaria eram contadas em línguas românicas. Tá? E aí, por ser contadas em línguas românicas, que era considerado por eles uma língua de povo, do povão, uma língua sem prestígio social, né? O chique era falar o latim, ou porque eles achavam que era a língua do império, então ela era superior. Então, vindo disso aí, gera-se com isso essa nova expressão, o romanço. O romanço, que na verdade agora é o nome da história, vem do nome da língua. Tudo bem? Isso acontece, gente, nós estamos aí falando de século XII e século XIII. Isso acontece no momento do desenvolvimento da língua portuguesa. A língua portuguesa ainda nem é língua direito, ela nem tem uma escrita, ela não tem uma gramática. A primeira gramática da língua portuguesa, salvo engano, é no 1400, 1500, mas eu acho que é 1500 mesmo. Podemos recuperar esse dado. É a primeira gramática da língua portuguesa, nem tem. E ela é toda escrita, toda equivocada, toda primitiva. Ou seja, ainda temos um português arcaico, antigo, que é muito diferente do nosso português. E o trovadorismo português, que foi uma das coisas importantes aí que vocês devem ter estudado no primeiro ano, era justamente a expressão popular em língua portuguesa de cantores do popular. Então, os caras pegavam o alaúde deles, sei lá o que foi, saem cantando na rua e criando versos. Eles criam versos em língua portuguesa. Por isso, alguns historiadores e alguns filólogos vão dizer que o trovadorismo serviu para fundar as bases da língua portuguesa. Né? De tanto que os caras cantavam, de tanto que eles produziam essas canções, tá? Mas isso aí é outra história. Trovadorismo é outra história. Só vou lembrar que isso acontece em Portugal e é mais ou menos nesse século. E que esses romanços antigos são produzidos ainda antes da língua portuguesa ser, de fato, uma língua estruturada como a gente tem hoje, né? Ter a sua escrita oficial. Por exemplo, esse aí é um exemplo de das peças dos trovadores. Olha, gente, a escrita desse negócio. E olha que já foi adaptado para nossa letra, que a letra era outra. A letra era uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, os S's, eles eram igual F's, sabe? Cortado no meio. Não tinha uso de sinais de pontuação, nem o uso de sinais de pontuação naquela época. Era tudo escrito. Era igual alguns alunos escrevem hoje. Tudo corrido, sem vírgula, sem ponto, sem nada, de uma ponta a outra, porque eles escreviam no papiro, e o papiro era muito caro. Então pegava o papirão e começava a escrever lá da páginazinha, se vira aí para entender, meu irmão. Se vira. Depois que eles viram a confusão que isso dava, e que se foi se fundando a gramática da língua e a escrita oficial, é que eles vão inserindo sinais de pontuação e vendo a importância dos sinais de pontuação. Que muita gente não viu até hoje. Essa é outra história. Voltando aqui para a letra, olha uma doideira dessa. Mesura seria, Senhor, de vos amaciar de mim, que vos engravidia vi. E a pronúncia, eu nem sei, né? Eu tô inventando aqui. Imagino que não era dia, era dia. E muito grave vosso amor, tão grave que não. Olha o não, velho, do não depois. É muito diferente, tá? Dar esta, e aí eles usavam apóstrofos aí para juntar consoantes com vogais aí, sei lá. Coita mais sofrer, coita. Que é isso? Entendeu? Então é preciso muito estudo até você recuperar todos esses significados, etc, etc. Isso é escrita ainda do período da Idade Média. Eu tenho aqui Idade Média. Na Idade Média, que vocês devem lembrar, todo mundo deve lembrar da barbaridade que foi um período como aquele, você tem a total falta de possibilidade dos homens se expressarem nas suas potencialidades artísticas, científicas, ok? Por quê? Porque você tem uma igreja que é centro do poder aí na Europa, a igreja é centro do poder e vai mandar no povo, né? E vai dizer, olha, tudo isso que vocês estão pensando aí sobre ciência ou sobre outras práticas humanas é mundano, não pode. Só pode usar a arte para falar das coisas da igreja, das coisas de Deus, não pode. E ciência, se ela se contrapor a qualquer um dos preceitos de Deus, tá fora, vai para a forca, vai para a fogueira, tá? Vai ser queimado vivo, etc. Essas são histórias, relatos históricos que a gente tem aos montes, né? Muita gente fica chateado com isso, mas é uma verdade.
Então, você tem esse início aí de uma igreja muito autoritária, né, dona do poder, cheia de corrupção, cheia de violência. E esse tempo que a gente vai dizer que predomina o teocentrismo, tá? Deus no centro, mas cuidado, não é Deus no sentido que a gente pode atribuir ao significado de Deus, mas no sentido religioso, a igreja. O que a igreja entende aí por Deus? Nesse sentido. O mundo teocêntrico, se é um mundo teocêntrico, o trovadorismo, meu irmão, que tá lá cantando histórias de amor e de amigo, e sei lá, e comédias, eles faziam muitas peças satíricas, né? Cantigas de escárnio, que eles chamavam. Isso é uma coisa mundana. Então, o trovadorismo que acontecia ali no meio da rua, entre as pessoas normais, era visto com maus olhos pela igreja, porque era mundano. É por isso que a gente fala em humanismo português. Eu não sei se vocês já estudaram um pouquinho sobre isso. Porque tem essa face aí que era uma face um pouco desviada da igreja. A igreja não aceitava muito bem nessa época. Tudo bem, com o fim da Idade Média e com a ascensão da era colonial, o que vai acontecer? Os caras ganham o mundo viajando, aprendendo comércio marítimo e eles vão se afastando um pouco da igreja, tá? No que eles vão se afastando um pouco da igreja, e a gente estuda sobre a era renascentista, é preciso estudar sobre as tecnologias de navegação, é preciso avançar na medicina, porque os homens morrem muito nos mares e morrem de várias doenças na Europa, é preciso avançar estudos sobre arquitetura, etc., e a ciência precisa avançar. É nesse momento do renascimento, nas artes e na cultura como um todo europeia, que vocês também devem ter estudado, que a gente faz o movimento inverso do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, agora o homem vai ficar um pouquinho no centro, tá? Então eu preciso desses estudos, voltar para o povo, etc e tal. E aí, quando a igreja se vê perdendo muito espaço, e aí acende já no século XVII, o movimento barroco. Olha o barroco, gente. Já estudaram sobre o barroco? Deveriam. Primeiro ano, geralmente, a gente faz isso. O barroco, que é um século de movimento nas artes fortíssimo, tá? Ligado muito à igreja, ligado à expressão do belo como algo exagerado. Eu gosto de mostrar essa imagem aí, porque vocês conseguem ver a quantidade de detalhes só numa peçazinha como essa. Isso aí é um trequinho dentro da igreja só. Dizem que as igrejas barrocas, e eu nunca entrei numa assim realmente grandiosamente barroca na Europa, elas são do teto, né, até o piso e todos os rodapés cheios, encravados de detalhes de anjos, de asas, de santos, etc e tal, em ouro, em pedras preciosas, sei lá o quê. A arte do exagero é a arte barroca, porém ela também é conhecida como a arte da contrarreforma. Isso vai para a poesia, vai para a música, vai para tudo, tá? Isso vai durar durante esse século aí, o barroco. E volta-se a ideia de Deus no centro, volta-se a um século vivendo ideias teocentristas também. Não que a ciência não esteja avançando, ela está lá, um pouquinho amarrada, mas continua, tudo bem? Depois pulamos lá, virada para o século XVIII. Quando a gente chega no século XVIII, novamente é necessário, com essas ideias árcades, a gente vai viver o arcadismo, né, um outro movimento que vai se contrapor ao barroco, que é o arcadismo, que vai dizer o seguinte: não, gente, para com esse negócio de tanto exagero. O exagero é brega. O chique é viver o dia, viver com simplicidade, viver como se a gente fosse um pastor de ovelhas, apreciar o campo, né? Carpe diem, era viva o dia, a expressão em latim mais famosa desses caras. Eles eram os caras zens do movimento artístico da história. Estão me entendendo? E aí volta-se o homem para o centro. Por quê? Porque se preocupar com as questões da igreja, de qualquer coisa que você está fazendo você ir para o inferno, era uma desgraça na vida desse povo, né? Então ninguém queria ficar preocupado, doendo a cabeça. Vamos viver a vida tranquilos e felizes com a nossa natureza. Já viram alguma coisa assim por aí? Até hoje tem, né? Árcades ainda. Resquícios do arcadismo. Tudo bem? E aí eu faço uma pausa para falar para vocês de um romance importante. Durante isso, a escrita e a literatura vão se desenvolvendo. Ao longo dos séculos, elas vão andando, né, a todo vapor, certo? E aí eu quero mostrar aqui para vocês que lá, olha o ano, 1605, faz tempo pra caramba, aparece na Europa, na Espanha especificamente, um cabra muito do porreta chamado Miguel de Cervantes, que vai escrever o primeiro romance da história. Eu tenho ele aqui na minha versão, claro que não é antiga, porque não é em papiro, né, e não é na encadernação antiga, Dom Quixote. O Dom Quixote é até hoje, meninos, reconhecido por comunidades literatas internacionais, etc., etc., como o maior
romance da história. O melhor, no sentido de ser o melhor, né? Não no sentido de ser o maior, porque, embora ele. Aqui é a minha versãozinha, gente. Conseguem ver? Olha só, essa página tem a letrinha desse tamanho, ela é preenchida, todas as margens são mínimas. E ele tem 606 páginas, o meu Don Quixote, tá? Isso aqui ainda é conhecido como o melhor, o mais grandioso romance da história. Por quê? Professora, mas em 1605 até hoje não fizeram uma... Ah, mas fizeram ótimos, ótimos. Não sei por que eles consideram, talvez seja por conta do valor histórico do livro, tá? E ele já é um romance. Porque, primeiro, que é escrito em língua românica. Segundo, porque ele traz essas contribuições da linguagem em prosa, né, da estrutura literária elevada, que você já tem a língua românica, ali no caso o espanhol, reconhecido como oficial, né, como aceito, tá? Com correções, com uma gramática, etc e tal. Isso aqui tem um valor histórico inconcebível, porque dentro de um romance como esse aqui, você vai encontrar partes da história da Europa como um todo. Não só da Espanha, porque na época que acontecem essas histórias aqui, eu vou falar para você da história rapidamente com você, para vocês, o Dom Quixote era um fidalgo, olha aí, ó, ele enreoso, isso aqui no espanhol antigo, ele enreoso hidalgo Dom Quixote, eles falavam, né, de la Mancha, e aí eles vão colocar aqui, isso aqui eram os folhetins da época em que eles saíam escrevendo depois, sei lá que ano que é esse troço, né? Aqui tá o ano em que ele foi publicado, 1605, mas até ele passar para folhetim mesmo, será que foi isso? É que antigão desse, tá? Então tá lá, essa aqui é uma estátua do Dom Quixote, o Sancho Panza, lá na Espanha, famosíssima, na praça. O Dom Quixote era um fidalgo que era apaixonado por romances de cavalaria. Ele tinha todos os livros, ele lia e relia aquilo lá, as novelas de cavalaria, a história do Rei Arthur, e etc, e tantos, Amadis de Gaula, não sei quem, não sei quem. E ele foi ficando doidão de tanto ler aquilo ali. E ele era rico, tinha um castelo cheio de livro. Queimou o castelo, queimou o livro, queimou tudo, falou, quer saber? Vou arranjar um cavalo, vou ser ordenado cavaleiro e vou sair pelo mundo salvando as donzelas indefesas. E ele saiu pelo mundo salvando donzelas indefesas e lutando contra moinhos de vento, achando que, na verdade, eram gigantes ou dragões ou sei lá o quê. Ok? E o Sancho Panza ia acompanhando e vendo aquele cara malucão e ia tentando ajudar ali. E o livro é cheio de comédia, é cheio de histórias impressionantes, tá? Difícil, isso aqui uma grande... É um grande desafio de leitura. Não é qualquer pessoa que dá conta de ler isso aqui de jeito nenhum. Eu mesma não li ele, não consegui ler tudo, porque na época eu estava fazendo tantas outras coisas, tá? Eu devo ter lido mais da metade das histórias. Isso aqui é para continuar a minha leitura do Don Quixote algum dia antes de morrer. O primeiro romance da história, tá? Qual é a importância de eu falar sobre isso? Ele não é romântico ainda. Volta aqui só um pouquinho. O Don Quixote não é romântico ainda. Não é. Eu não tenho firmado ainda a base. É só o romance. Tá? É só o livro, ele tá cheio de aventuras. É claro que o Don Quixote, ele tem uma donzela que ele fala que é a sua dama inspiradora, etc., que é a Dulcinea del Toboso, mas a dona Dulcinea del Toboso, na verdade, é só uma lavadeira, né, uma estalajadeira, e ela não é bonita, etc e tal, mas ele a vê como a mulher mais bela da terra, ela não tem dentes, sabe, ela é toda desajeitada. Porque o Don Quixote é um louco grandioso, né? Ele vê o mundo através do olho da arte. Ele quer que tudo seja idealizado como na arte, a aventura, tá? A beleza. É muito extraordinário o Don Quixote. E aí eu quero chamar a atenção para vocês sobre o Shakespeare, porque o Shakespeare, olha a idade aí, o tempo que viveu na Terra esse camaradinho aí, ó, 1564, 1616, que todo mundo já ouviu falar. Tá? Então, maior dramaturgo, escritor e dramaturgo inglês. E aí você vai dizer o seguinte, professora, mas olha só, no século aqui 16, professora, o Shakespeare já estava escrevendo Romeu e Julieta, que é romântico. Sim e não, porque Romeu e Julieta é romântico no sentido de que ele envolve um amor platônico, né? O cara vai, eles vão dar a vida um pelo outro, etc e tal. E o amor impossível, tá? Mas o Romeu e Julieta é outra pegada, porque eles são peça teatral, né? Então não é o romance ainda. O Romeu e Julieta é uma peça. O Shakespeare, ele é dramaturgo, ele escreve peças teatrais, tá? Então isso é um gênero drama. Tudo bem? Mas a coisa já tá perto, por quê? Em 1774, esse camarada aí, o tempo passou, viu? Nós estamos caminhando na história.
1774, esse camarada aí, Goethe, o alemão Goethe, o maior escritor da Alemanha, etc e tal, vai escrever Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774. Os Sofrimentos do Jovem Werther é uma história de amor nos moldes românticos agora, como a gente pode entender exatamente com romance. Por quê? Primeiro, porque é um romance, tá? Ele vai ser um romance, o primeiro romance romântico da história. Segundo, porque tá falando de sofrimento. Sempre em romance alguém sofre, não é, gente? Ou sofrimento desgraçado. Sempre alguém tá sofrendo. Os sofrimentos do jovem Werther, tô falando Werther aqui, é portuguesando, tá? É Werther. Sei lá como é que eles vão falar em alemão esse troço. O sofrimento do jovem Werther de Goethe é a história mais clichê que vocês possam imaginar no mundo. Era uma vez um rapaz que tinha um amigo, muito amigo, esses amigos foram amigos de infância, mas o rapaz se apaixona pela noiva do amigo, porque vão morar num lugar distante onde essa noiva se encontra, eles se envolvem, se apaixonam. Qual é o grande dilema de Werther? Ele ama o amigo e ele está perdido de paixões pela noiva e ele jamais vai sacanear com o amigo, né, para ficar com essa noiva, mas ele não pode abdicar do amor da noiva. O que é que ele vai fazer? Adivinha, não vou dar spoiler, mas eu acho que você já sabe o que ele vai fazer no final. Qual é a única saída possível para um herói romântico, digno, que não vai trair ninguém? Ok? E é muito sofrimento. Só que se tu lê um troço desse, tu vai pensar, mas que história chata, melodramática, clichê da peste, não gostei de jeito nenhum. Não gostou? Porque hoje a gente já viu, isso aí foi escrito no final do século XVIII. Então hoje a gente já viu isso reproduzido milhões de vezes, as novelas e os romances menores e filmes românticos já fizeram um milhão de coisas parecidas com isso. Mas nessa época aí, não. Nessa época aí é totalmente novidade. É inédito o romance do. Embora a gente já tenha peças teatrais, histórias de amores trágicos ao monte, feito do estilo que fez o Goethe, é a novidade. Ele inaugura o primeiro romance romântico da história, tá? É daí que vai brotar a coisa com força. O romantismo europeu. Esse é um quadro, gente, de 1830, que eles adoram usar como símbolo do romantismo nas artes. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa de romântica aí. Ah, professor, é porque essa mulher tá com os peitos de fora. Não, essa mulher, ela simboliza uma deusa da liberdade e tudo, e as deusas gregas eram retratadas com seios de fora, etc e tal. Mas por conta da aventura que eu tenho aí, né? De pensar o homem como ser elevado. Agora, eu não tô falando apenas do amor romântico. Embora essa mulher e a sua beleza que apareça aí, né? E a sensualidade dela tem um envolvimento com o romantismo, tá? Esse quadro ele foi pintado bem na época do romantismo, e a arte romântica começou a se fazer nesses moldes. E saindo desse negócio de arte como geral e falando só da literatura, brota, pipoca pela Europa diversos autores que vão escrever obras românticas. Então, O Homem da Máscara de Ferro, esse título está em inglês, mas vocês conseguem ver, do Alexandre Dumas, o Alexandre Dumas, que é um francês, vai escrever diversas histórias. Então, o romantismo vai envolver várias aventuras, né? Várias possibilidades de histórias mirabolantes, de sumir da realidade, né? Igual os romances de cavalaria faziam antigamente, né? Aventuras. Então, romance não é só amores e florzinhas, etc e tal. Eu tenho aventuras, tenho dilemas, tenho o pensamento do homem sobre si como capaz de se superar, o homem capaz de se superar. O homem é capaz de mudar de vida. Esse é um pensamento que só é possível já nesse início do século XIX, passagem do final do século XVIII para o século XIX. Esse pensamento só é possível porque eu já tenho uma burguesia na Europa. E eu quero que vocês lembrem o que significa isso. Professora, você vai falar de história, agora sim, não tem como falar de literatura sem falar um pouco de história. Então, a burguesia, a ascensão da burguesia na Europa, é um fenômeno histórico imprescindível para o desenvolvimento do romantismo na Europa. Por quê, professora? Porque essa possibilidade de pensar no homem, né, nas suas mudanças, no homem capaz de mudar o próprio destino, só é possível após a mudança do sistema econômico europeu. Qual é o antigo sistema? Feudalismo. Para onde é que ele vai mudar? Para o capitalismo, não é isso que a gente estuda? Então, olha só, no sistema feudalista, você tem uma nobreza, um clero e uma plebe. A plebe nasceu pobre, morreu pobre, acabou, não tem discussão. Foi assim que Deus quis, de acordo com o clero, que é a igreja, tá? A nobreza nasceu rica porque Deus quis, então eles vão morrer ricos, mesmo se não trabalhar nunca na vida.
Se tu nasceu filho de um rico que é o dono da terra, os pobres vão trabalhar para eles a vida toda e vão para poder morar na terra e comer na terra. E o rico vai ser rico a vida toda. Entenderam? O que que acontece com a ascensão da burguesia e com a expansão ultramarina, né? O comércio além mar? Várias pessoas que são de classe baixa aprendem o comércio. Aprendem a trazer coisas de fora e aprendem a vender. Isso que é grosso modo, tá? Aprendem a comercializar. Essa sociedade que aprende a comercializar, comprar coisas, comprar terras, de repente comprar um castelo, mesmo ele não sendo herdeiro, mas ele tem a grana para comprar aquele castelo, ou construir castelos, os pequenos, os burgos, eram as casas grandes dos burgueses. Os caras tinham dinheiro, só que eles não tinham nome. Entenda como isso é importante. O burguês tem grana, mas ele não tem nome. Tá vendo esse livro aí, O Conde de Monte Cristo? Ele vai contar uma coisa dessa, tá? A reviravolta na vida do personagem, do Edmond Dantès, que é o personagem aí do Conde de Monte Cristo, é exatamente isso. Ele consegue dinheiro, consegue riqueza, volta como se ele era pobre, volta como se fosse um conde, né? Um cara que vai comprar todo mundo. Só que continua aquele ranço, poxa, tá, tem dinheiro, mas você é filho de quem? O seu sangue nunca vai sair das suas veias, você pode ter até a grana, tudo bem que eu sou um nobre, né, e tô agora sem dinheiro, sem nada, perdi até o meu castelo, perdi minhas terras, mas eu sou filho do grande duque, entendeu? Os caras tinham esse orgulho de sangue, da consanguinidade. Foi esse um dos sentimentos importantíssimos para a instauração da Revolução Francesa, tá? Das grandes revoluções burguesas que vão acontecer na Europa como um todo, tá? Que conversa é essa? E aí a nobreza vai só caindo, esquece. O que manda aqui agora é a grana, é o dinheiro, é a possibilidade de comprar o que vocês têm. Esse outro aí, o Daniel Defoe, Robinson Crusoe, é a mesma coisa. É um cara que se perde numa ilha, e aí suas aventuras, né? E consegue amigos nativos, e aí enriquece, etc e tal. Ó, mais livros românticos estão pipocando pela Europa. Corcunda de Notre Dame, que hoje a gente fala Corcunda de Notre Dame por conta de alguns filmes, inclusive da Disney, etc. É Notre Dame de Paris, do Victor Hugo, que é o mesmo que vai escrever Os Miseráveis, salvo engano ele também. Os Três Mosqueteiros, agora esqueci. Enfim, Jane Austen, que é da Inglaterra, vai escrever diversos livros muito românticos, porém o romantismo dela acontece todo ali dentro da nobreza, né? Porque aqueles nobres, eles estão preocupados com o quê, gente? O nobre está preocupado com o quê? Qual é a preocupação dele? Casamento. Com quem que eu vou casar? Com ela, que é mais rica do que a outra, com a outra que é menos rica, mas é mais bela. Oh, mas eu sou tão orgulhoso porque eu não deveria me envolver com gente mais pobre, porém, sabe, esses dramas. Tem gente que odeia isso, ok? Mas tem uns que são muito interessantes porque eles mostram esse tipo de sentimento humano, às vezes mesquinho, né? Mas sempre cheio de dilema, o que é bacana. E aí vai brotando, ó, tudo isso aí na Europa, em Portugal. Júlio Diniz é de Portugal, Amor de Petição também, do Camilo Castelo Branco é de Portugal, o Oliver Twist do Dickens é da Inglaterra, e vai, enchendo de romance romântico, enchendo. Mas como eram essas obras, né? O que elas trazem em comum para eu dizer, agora eu tenho uma literatura romântica? Elas são carregadas de sentimentos, individualismo, egocentrismo, fuga da realidade, através da imaginação. Por que eu digo sentimento? Professora, toda obra não tem sentimento, mas não tem tanto igual o romantismo. O romantismo, ele de sentimento em alguns livros, né? E esses sentimentos, às vezes, eles se tornam até sombrios, isso a gente vai ver depois. O individualismo é esse negócio de coloca a própria pessoa como centro, né? O cara que está sofrendo, ele é o centro do mundo, o egocentrismo está ali. E aí, ninguém pensa assim, só um pouquinho. Sim, eu tenho eu achei que eu tivesse corrigido esse meu parênteses aqui, fiquei chateada porque eu não corrigi, tá faltando depois de egocentrismo, fecha o parênteses, tá? Então, o parênteses, então olha só, ninguém tá falando aqui no romantismo sobre, vamos falar sobre a história daqueles pobres, ou o drama deles, como a gente precisaria conversar para poder melhorar a vida daquelas pessoas, né? Ou o outro que tá doente, não. Eu vou falar de mim, dos meus sentimentos, e do meu mistério, da minha dor, mais ou menos nesse sentido, ok? A fuga da realidade é porque é o seguinte, ninguém quer falar do cotidiano. Levantou, foi passear de cavalo, voltou, e aí estava cansado, aí o que tinha pro almoço, o que tinha pro jantar, sabe? Ninguém quer falar de coisas mirabolantes, daquilo que interessa, né? Então o cotidiano tá fora. O cotidiano é coisa do
O cotidiano é coisa do realismo que a gente vai ver futuramente. E no Brasil? Hum? Ah, perdão, faltou um slide, desculpa. Ainda sobre o romantismo. Idealização do amor, idealização da mulher, idealização do mistério da morte. Por que idealização da morte, do mistério? Que é um lugar melhor para a gente fugir da realidade do que morte e mistério? Tô falando de fuga da realidade. Se é fuga da realidade, né? Eu tenho que sumir para pensar na morte, eu tenho que entrar pelo espaço da religião, que me leva para outro mundo, né? Que me tira desse material que eu estou vivendo aqui. Então, a religiosidade é forte. Se a religiosidade é forte no romantismo, significa que o romantismo traz de volta, de certa forma, o movimento teocêntrico. De novo, eu tenho teocentrismo. Percebem? Eu tenho uma gôndola na história. Teocentrismo, antropocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo. E o teocentrismo está aqui forte com a religiosidade no romantismo, e depois ele vai cair outra vez, quando a gente chegar ao realismo futuramente. Então, olha aqui, gente. Quando eu coloco idealização do amor e idealização da mulher, é porque eu estou falando, eles sempre falam de amor, mas de forma platônica. O que é a forma idealizada? É imaginar aquele amor inatingível de tão elevado que ele seja. No romantismo, raramente as pessoas vão ver o amor, o feliz para sempre, também é idealizado, porque a gente sabe que o feliz para sempre é uma coisinha um pouco difícil. Então, eles idealizam isso. Só que às vezes o feliz para sempre não basta, eles querem mais. Ou seja, a morte para eternizar esse tipo de amor. O romantismo tem essas coisas, tá? Essas coisas muito intensas. Agora, e no Brasil, o que está acontecendo no Brasil? O que tem aqui no Brasil? No Brasil, não está acontecendo muita coisa ainda, porque os rapazes brasileiros e as moças, algumas raríssimas, estão indo estudar fora. Não temos ainda universidades, tá? A Universidade do Paraná vai ser fundada só em 1918. O romantismo lá no Brasil já está bombando desde o final de 1774. Tá? Universidade Federal do Rio de Janeiro, só em 1920 oficialmente. Então, a gente nem tem universidade, mas a gente já tem alguma coisinha. A gente já tem teatros bonitos, a gente já tem gente metida rico, né, que estuda fora, ok? Já temos muita grana produzida em cima do lombo dos escravos, né, da cafeicultura, dos canaviais, da monocultura, da pecuária, já tá, o troço lá já tá bombando e os ricos ficando ricos. Então, se a gente tem essa galera, eles já podem estudar, já temos algumas boas escolas, né? Não de nível superior, mas grandes escolas se formando. Então, já é possível uma pequena elite intelectual no Brasil. Então, já temos alguns escritores. E esse cabra macho aí, Machado de Assis, o porreta da literatura, até hoje considerado o maior escritor da nossa língua portuguesa. E se a gente lê e estudar um pouco de literatura, a gente entende o porquê. É um gênio desse século, tá, gente? Um gênio da nossa literatura, o Machado de Assis. Em 1800, ele nasce aqui, ó, vai morrer só em 1908, mas já escreve livro pra caramba. Então, Machado de Assis não é um escritor, absolutamente não é conhecido pelo romantismo, mas ele teve uma fase romântica importante. A fase romântica dele envolve livros como Helena, tá? Uma moça que acaba se apaixonando pelo próprio irmão, e aí só no final, depois de morta, ela vai descobrir. Dei spoiler. Ela vai descobrir que não era irmão, mas, gente, isso aqui faz a gente chorar, é um terror. E aí a Garcia também, nos modos do desenvolvimento do amor romântico. Ela vai escrever muito. O outro grande escritor, que vai escrever um livro só, mas é um livro importantíssimo para a nossa literatura romântica, o Visconde de Toné, alguns falam Toné, eu adoro falar Taunay mesmo, escreve Inocência, que vai acontecer no interior do Brasil, no interior da Amazônia, por onde vai passeando um médico que tentava curar as pessoas da malária e vai curar essa menina, e a menina é muito linda, e os dois passam muito tempo juntos, e acaba se apaixonando, e ela é maravilhosa, ele também, eles querem fugir, mas a menina é noiva, eu não vou contar o resto, quiser que leia. O outro, esse tal de Franklin Távora, o tanto que esse caboclo escreveu, olha isso, gente. Os Índios de Jaguaribe, a Casa de Palhaça, ou a Casa da Palha, não te direi palhoça. Um casamento no Arrabalde, Três Lágrimas, etc. Esses livros foram escritos no interior do Nordeste, tá? Muita literatura romântica ele produziu. Então, aqui nossos escritores no Brasil estavam bombando também. Ok? Agora, ninguém barrou o José de Alencar. O José de Alencar é um cearense e escreveu vários livros que a gente vai chamar de urbanos, olha tantos urbanos que ele escreveu aqui. Esses são pequenininhos, gente, os 5 minutos. Ai, gente, é uma gracinha, uma delícia de ler, eles são rapidinhos, sabe? As aventuras amorosas, sabe? De pessoas que precisam de superação. A viuvinha mesmo, o cara, ele é muito pobre, a moça é mais rica, então eles fazem um pacto, ele sai pelo mundo atrás de riqueza, até voltar digno de seu amor, é uma graça. Ok? E eles são pequenininhos.
todos muito românticos, só que acontecem, é dividida a obra do José de Alencar, tanto que ele escreveu. Esses aqui são da cidade, ok? E aí ele escreveu também os chamados romances históricos ou indianistas sobre índios, onde vai entrar a questão do indianismo. Olha quantos enormes esses aqui, tá? E os regionalistas também, tá? O cara era cearense, escreveu sobre Minas, sobre o Rio Grande do Sul, sobre coisas que aconteciam nos interiores, nos fazendões, por isso que é chamado regionalista. Mesma coisa das obras no Brasil. Como eram as obras no Brasil? Carregadas de sentimento, individualismo, egocentrismo. Faltou aqui meu negócio que eu fiz uma cópia-cola. Que raiva. O parêntese, gente. Fuga da realidade através da imaginação, idealização do amor, idealização, tudo o que tinha. Religiosidade, tudo que o romantismo tem direito. Porém, no Brasil, algo é acrescido a o nosso romantismo aqui com muita força, que é a questão do nacionalismo, do indianismo e do condorerismo. Nós vamos ver no próximo vídeo, acho que passamos dos 40 minutos, tá? Porém, eu quero adiantar para vocês, o nacionalismo no nosso romantismo, no romantismo do Brasil é importante, tá? Por quê? Porque existia naquela época a necessidade de dizer, olha, nós somos o país, gente, com cultura. Olha, a gente tem grandes fazendas, a gente já tem prédios bonitos, a gente já tem gente rica aqui, as coisas estão se desenvolvendo, certo? Nós temos uma geografia esplêndida, diversas fazendas ricas, igrejas, nós somos um país digno. Enquanto a Europa dizia, não, vocês são um bando de matuto, caipira, selvagem, uma raça inferior. Mestiço, vocês são mestiços. Que é pior do que mestiço? Isso é a mentalidade do europeu. Né? O europeu pensava assim, ó, tudo bem ser negro, tudo bem ser índio ou branco, mas mestiço? Alguns romances brasileiros vão mostrar como eles enxergavam isso como maldição. Eu, que sou filha de uma branca, com um negro, eu sou uma aberração da natureza, eu sou uma mula. Daí a palavra mulato, que hoje a gente evita usar, inclusive, certo? E o indianismo, a questão do indianismo, é quando os romances colocam a figura do índio dentro dos romances. Isso na Europa não tem, porque a Europa não tem índio. Eles colocam como os representantes de Adão e Eva na Terra, puros, nobres, né? E ligados à natureza, com essa pureza da natureza, sabedoria ligada à natureza. Então, são caras nobres os nossos índios aqui para eles, certo? A beleza das índias é retratada, a sensualidade. Isso é o indianismo. O condoreirismo, que é uma palavra que vocês devem achar estranha, ela tem ligação, ela veio dessa imagem aqui do condor, que simboliza a liberdade. Liberdade para quem? Quem é que está precisando de liberdade aqui no nosso final do século XIX? Os negros escravizados, certo? Então, vários poetas, alguns escritores vão levantar a voz contra esse flagelo da nossa história, nessa vergonha da nossa história que foi a escravidão. Esse vai ser, a gente vai dar uma estudada nisso bem esmiuçadamente quando a gente for ver as 3 fases do romantismo no Brasil. Então, essa nossa história continua. Até a próxima.